Jai Hare Krishna. Então, Bhagavad Gita, no capítulo 7, né? Se não me engano. Verso 24. Bom, o Nécio... é o Bhagavad Gita Satipurari Goswami Maharaj, no comentário dele. Tudo. O Nécio, não estando consciente de minha natureza suprema, a qual é eterna e inigualável, pensa que eu sou o não manifesto que se corporificou. Bom, o comentário, né? Com um tom de indignação, Krishna desacredita aqueles que pensam que ele é diferente de sua forma, e sendo assim, que sua forma é material, inclusive se eles pensam que sua forma está composta pela qualidade material da pureza, sattva, a qual tem um efeito ascendente na alma. Eles não estão livres da sua ira. Para os comentaristas Vaishnavas, este verso fala dos monistas que consideram que o Brahman é absoluto, não diferenciado, que ingressa no mundo como uma forma material, com o propósito de servir como ponto focal de meditação para os sadhakas. De acordo com os monistas, a forma de Krishna, sem importar quão especial e extraordinária possa ser considerada sua manifestação, não é transcendental nem eterna em última instância. É o Brahman, porém com implicações materiais. Essa teoria é insustentável para os Vaishnavas e não parece receber muito apoio neste verso. A forma e as atividades com semelhança humana de Krishna dirigem ao carente de informação, que também carece de bhakti, acreditar que uma das possibilidades, que Krishna é digno da adoração em absoluto, ou que tal tipo de adoração é o meio para alcançar um fim, onde a forma de Krishna será transcendida eventualmente. Com respeito a esta segunda possibilidade, para essa classe de ignorantes que pensam que são demasiadamente inteligentes como para acreditar que a forma de Krishna não é outra coisa que uma limitação do absoluto, a adoração de Krishna é considerada necessária em última instância. Enquanto aos nécios que compõem a primeira possibilidade, ao mal interpretar suas atividades com semelhança humana, eles se dirigem, para outros semideuses, para satisfazer suas necessidades, não executam nenhuma adoração em absoluto. Krishna é conhecido somente por aqueles que ele deseja se revelar. Aqueles que carecem de devoção não têm o privilégio de conhecê-lo em plenitude. Isto é o que dá impulso a este capítulo. Em concordância à continuação, com isso, Krishna, logo em seguida, ele fala de como o ignorante mencionado neste verso e o nécio mencionado nos versos anteriores são mantidos à distância em relação a entendê-lo. Texto 25. Eu não me revelo a todo mundo, estando coberto pelo poder de Maya, e, portanto, o mundo não me reconhece. Sou eterno e infalível. Né? A justa posição das palavras Yoga e Maya é curiosa. Yoga se combina com Maya, criando vários significados: magia, truque, poder. No sentido geral, fortalece o significado da palavra Maya. Na literatura devocional, Yoga Maya frequentemente se refere à Shakti primária interna de Krishna. Entretanto, neste ponto não podemos realmente falar da potência interna de Krishna sem antes discutir sua potência externa. Nesse verso, Yoga Maya se refere ao poder mágico da potência Maya Shakti de Krishna, qual engana ilusoriamente aqueles que não são seus devotos. Né? Quando falamos de Yoga Maya com respeito ao Shakti primário de Krishna, esta influência cria uma ilusão iluminada dentro da divindade. Tal é a natureza da ilusão por meio da qual os devotos de Krishna se lhes permite relacionar-se com ele, não como Deus, senão como amigo, amante, assim por diante. Sob a influência dessa ilusão mística que Krishna se permite a si mesmo se relacionar intimamente com seus devotos,
sublinhando, né, o esquecimento de sua própria divindade em ocasiões, né? Ainda que seja um ser absolutamente divino, sua divindade não pode ser compreendida por aqueles que não possuem devoção. Krishna aparece em sua forma humana e todos os distintos tipos de pessoas podem vê-lo, porém nenhum deles é capaz de compreender quem ele é. Este é o exercício de Yoga Maya em sua função como a Shakti interna, em vez de Yoga Maya funcionando como Maya Shakti, o qual tem um campo de aplicação mais amplo e envolve a criação em sua totalidade. Devido a que Yoga Maya envolve a sua percepção sobre Krishna como pessoa, isso é igualmente aplicável aos devotos, assim como aqueles que são adversos a ele. Fazendo uso da sua alta imposta Yoga Maya, ele se esconde daqueles que são adversos a ele mediante as relações humanas que tem com seus devotos, né? O Jiva Goswami comenta no Krishna Sandarbha que neste verso Krishna explica por que algumas pessoas, inclusive em ocasiões, aqueles que estão dedicados devocionalmente a ele, pensam que ele é uma encarnação, uma vez que a fonte, em vez da fonte de Vishnu, né? De acordo com esse verso, incluindo quando a manifestação completa de Deus, Krishna, aparece na pessoa comum, tal pessoa poderia aceitar a Krishna como uma encarnação de Vishnu, já que Krishna somente se revela parcialmente a si mesmo relativo à crença dessa pessoa. Enquanto se esconde aos demais, Krishna está consciente de sua posição, ainda que eles não podem vê-lo, ele não está cego a respeito de seus assuntos. No texto 26. Ó Arjuna, eu conheço o passado, o presente e o futuro, e todos os seres, porém, a mim ninguém me conhece. Aqui Krishna, ele responde a sua... Aqui Krishna, ele contrasta, né, a sua posição com a dos demais. Ele é onisciente e não está enganado por Maya. Ele apareceu sob a influência da sua própria potência interna, Yoga Maya. As divas estão enganadas por seu Yoga Maya, potência secundária, e certamente não podem compreender a influência iluminadora da sua Yoga Maya, sob a cuja influência ele executa atividades que se assemelham às atividades humanas em subordinação ao amor de seus devotos, enquanto que permanece onisciente. Então, para compreender e transcender a influência de Maya, a pessoa realiza a auto-perfeição. Quando ela compreende a potência de Yoga Maya de Krishna, ele é igual a alma, né? Assim como a alma é muito rara, aqui Krishna, aqui já não precisa, né? Tal pessoa conhece a Krishna tanto como poderia chegar a conhecer através do amor, se bem que Krishna mesmo permanece incognoscível, né? Logo em seguida, Krishna descreve o maior detalhe a influência de sua Maya. Capítulo, verso 27. Ó descendente de Bharata, destrutor dos inimigos, todos os seres nascem sob a ilusão, enganados pelas dualidades surgidas a partir do desejo e do ódio. Krishna se dirige a Arjuna nessa ocasião como Bharata e Parantapa, como se estivesse dizendo: devido a que você é de nascimento nobre e bem conhecido por tua habilidade para destruir os seus inimigos, você não deveria sucumbir ante a influência do desejo e ódio. Pois são estes dois lados da moeda da existência material privam a alma do conhecimento sobre a verdadeira natureza do mundo material. Enganado dessa maneira, a pessoa sofre devido a um sentido
equivocado de valores e duras penas poderíamos compreender a verdade do ser, muito menos a verdade de Krishna. Logo em seguida, Krishna qualifica sua declaração em relação ao engano ilusório de todos os seres neste mundo. Existem aqueles que se bem estão fisicamente neste mundo. Bom, apesar de eles estarem fisicamente neste mundo, eles não estão no mesmo. No 28. Entretanto, aquelas pessoas que atuam piedosamente, aqueles nos quais a modalidade a maldade terminou, estando liberados do engano das dualidades, me adoram com votos firmes. Bom, como foi mencionado anteriormente, a piedade que leva à devoção é a piedade em relação ao Bhakti. Aqueles que já são devotos de Krishna criam oportunidades para esse tipo de piedade. Baladeva Bhushana diz em seu comentário sobre este verso que meramente pelo olhar misericordioso dos grandes devotos é que se cria essa piedade devocional. Bhakti Mukti Sukriti adota duas formas. Sukriti Sukriti obtido sem conhecimento do receptor, Agnata Sukriti, em uma etapa mais desenvolvida, Sukriti adquirido por atuar com algum conhecimento de valor da vida devocional, Gnata Sukriti. Gnata Sukriti amadurece até converter-se em Shraddha, o que se lhe confere conferir à pessoa elegibilidade para o cultivo direto do Bhakti. Sobre a discussão deste verso, existe uma etapa adicional de desenvolvimento conhecida como Nishta. Nessa etapa, o praticante tem sido liberado dos vícios e sua fé é firme. Este verso reitera a progressão que já foi dada anteriormente neste capítulo, nos versos 16 a 19. Pessoas piedosas devocionalmente se aproximam a Krishna. Seus desejos estão satisfeitos e gradualmente eles perdem interesse neles ao entrar em contato com a plataforma do conhecimento do ser, em cujo momento de sua devoção se torna inquebrantável. Krishna conclui esse capítulo introduzindo-nos ao próximo. Bom, 29. Aqueles que se esforçam para se liberar da velhice e da morte ao recorrer a mim conhecem a Brahman. O ser individual e o princípio do karma. Bom, aqui Krishna diz que se alguém deseja liberação da morte por tomar refúgio nele, terá êxito. Eles vão realizar o Brahman e o ser individual. Se o ser individual e o Brahman foram iguais, se eles são iguais e em todos os sentidos são o mesmo, eles não teriam sido mencionados separadamente. Aqueles devotos que realizam o Brahman e o ser individual também compreendem o princípio do karma, havendo transcendido. Vishwanath Thakur comenta que neste verso Krishna descreve um devoto que deseja liberação. Agora o último verso aqui do capítulo, o verso 30. Aqueles que me conhecem junto com os aspectos Adibhuta, Adidhaivika, Adyagna, suas mentes fixas em mim podem conhecer-me inclusive no momento da morte. Comentário. Krishna ele introduziu 3 tópicos nesse verso anterior que requerem uma maior elaboração: Brahman, Adhyatma e Karma. Por este verso, ele introduz 3 coisas mais, Adibhuta, Adidhaivika, Adyagna, assim como a ideia de que por compreender esses princípios através da devoção a Krishna, a pessoa pode alcançá-lo no momento da morte. O Goswami explica aqui em seu comentário, no Krishna Sandarbha, que esse verso revela a superioridade de Krishna sobre Paramatma, situado no coração de todos os seres vivos, de acordo com Panini, uma palavra que é acompanhada pela palavra com,
sa, é secundária ao sujeito do verbo em oração. Nesse exemplo, no exemplo, o padre chegou com seu filho. O pai chegou com seu filho. O pai é o nome primário na oração e o filho é o secundário. Sendo assim, mediante o uso do nome composto sadi yagna, o qual simplesmente significa com a superalma, Cristo indica o adyagna, a superalma que mora dentro do dentro é secundária em relação a ele e que ele é superior a ela. Esse é no princípio do capítulo, Arjuna fará mais perguntas sobre os 7 tópicos introduzidos aos últimos versos deste capítulo e Krishna vai elaborar sobre eles, né? Bom, o glossário, Ahaituki significa sem causa, serviço devocional não tem causa, a não ser o próprio Bhakti, né? Então a gente vai para o Siddhanta. Bom, no Bhakti Sandharma, Sri Diva Goswami estabelece que Bhakti desce ao coração de uma diva somente pela associação de um devoto, sadhusanga ou satsanga. Bom, sadhus genuínos são extremamente raros e nada fáceis de reconhecer, especialmente para um praticante neófito. Mas se alguém tiver a sorte de conhecer e reconhecer tal sadhu, então ele deve abandonar tudo para tirar vantagem de sua associação. Não há nada mais precioso em todo este universo do que a associação de um sadhu genuíno. Nada mais se compara a ele. Um momento de associação com um sadhu não pode ser comparada a nenhum benefício material, incluindo o céu e até mesmo o mukti. Em nossa longa permanência no mundo material, experimentamos todas as possibilidades concebíveis, exceto a associação com um sadhu real. Consequentemente, não há necessidade de se esforçar para experimentar nada além de sadhusanga e bhakti. As pessoas gostam de novas experiências. Sadhusanga e bhakti são as únicas coisas que não experimentamos. O conhecimento de um assunto depende de um meio válido, e um meio válido é entendido a partir de sua definição. Portanto, a primeira coisa a ser verificada é o meio válido de adquirir conhecimento, ou pramana. Aqueles que não aceitam a autoridade dos escrituras, Shastra, Pramana, responderão à pergunta acima com base na lógica, direitos humanos ou experiência pessoal. Tais respostas não nos dizem respeito. Um guru significa um professor espiritual e a espiritualidade não está sujeita à lógica, aos direitos humanos ou à experiência empírica de alguém. O Shastra é o único pramana para a espiritualidade, portanto, investigaremos a questão acima a possibilidade de... Está falando da possibilidade da mulher ser guru apenas com base no Shastra. Como o Gaudiya Vaishnavas, nossos pramanas para assuntos espirituais são os Bhakti Shastras. Entre eles, o Bhagavata Purana é supremo. Diva Goswami estabeleceu categoricamente isso no seu Tattva Sandarbha. Bom, em várias escrituras, como o Bhagavata Purana, o Hari Bhakti Vilas, Bhagavad Gita e outros Shastras, não existe uma proibição de que mulheres possam ser gurus. Se poderia pensar que a palavra guru está no masculino. Não vemos a palavra gurvi, que é o feminino, né? Mas não podemos concluir que isso seja indicativo que a mulher não possa ser guru. Na realidade, quando as características de uma classe são descritas, a descrição é dada para um único gênero, mas também a descrição específica, só um pouquinho. Para um único gênero, mas também se aplica a outro gênero. Esse é o princípio padrão usado na gramática sânscrita. Por exemplo, se alguém quiser descrever as qualidades de um cão de uma determinada raça, é comum usar a palavra masculina cachorro. Entende-se que essa palavra também é aplicável a uma fêmea.
dessa raça em particular. Uma descrição específica de gênero será fornecida se houver diferenças nas características do homem e da mulher pertinentes a este tópico específico. Portanto, quando se diz que um guru deve ser especialista no Shastra, na realização do absoluto, ou que ele deve ser um Gyani, um Tatodarshi, isso certamente não significa que isso é aplicável apenas a um guru masculino. A declaração é aplicável a qualquer pessoa que se assuma o posto de um guru, independentemente do sexo. No Hari Bhaktivilas, as qualificações do discípulo sejam descritas pelo uso da forma masculina, tais qualidades obviamente também se aplicam a uma discípula feminina. O mesmo é verdade para a descrição das qualidades de um devoto dada em muitos lugares nas Escrituras. Tais descrições se aplicam a todos os devotos, independentemente do gênero. Da mesma forma, as qualificações para um guru conforme descritas nas Escrituras são aplicáveis aos gurus masculinos e femininos. Nessas descrições não há intenção em proibir que uma mulher se torne um guru. O Hari Bhaktivilas temos as qualidades de um discípulo. Temos as qualidades do discípulo, sejam eles na forma masculina, e isso se aplica também a uma discípula feminina. O mesmo é a verdade para a descrição das qualidades de um devoto dado em muitos lugares. Nas Escrituras isso se aplica a todos os devotos, independentemente do gênero. Da mesma forma, as qualificações para o guru conforme descritas nas Escrituras são aplicáveis a gurus masculinos e femininos. No Hari Bhaktivilas há uma discussão elaborada sobre as características dos gurus qualificados e não qualificados. No entanto, não há proibição mencionada para uma mulher se tornar guru, nem no texto original, nem no comentário de Sanatana Goswami. Da mesma forma, Sridhar Goswami discute tanto o guru qualificado quanto o não qualificado no Bhakti Sandarbha, mas ele não fez nenhuma declaração proibindo uma mulher a se tornar um guru. O Bharadwaja Sanhita fala que uma mulher não pode ser guru, mas ele não é considerado o nosso Pramana. Senão também teríamos que aceitar que ele permite que apenas um Brahmana seja um guru. Ele define quem é o Brahmana e dá as qualificações que somente um Brahmana poderia ser guru, de acordo com sua definição, que ele deu à maioria dos gurus da Gaudiya Sampradaya, não atenderia às qualificações citadas. Pelos Smritis Shastras, somente um Brahma poderia ser guru. Além disso, este Brahma tem que ser nascido em uma família brahmínica. Segundo esse Sanhita, ele fala sobre as 6 atividades de um Brahma: estudar os Shastras, ensinar os Shastras, realizar yagna para si mesmo, realizar o yagna para os outros como sacerdote, dar caridade e aceitar caridade. Se aplicarmos essa definição de um Brahmana, então a maioria dos gurus da Gaudiya Sampradaya não se qualificariam. Se, no entanto, não aceitarmos essa definição, então aplicamos os Shastras seletivamente, isso é, considerando um defeito. Significa que aceitamos o que é conveniente e rejeitamos o que é problemático. Por isso, aceitamos que as mulheres possam ser gurus, que não existe nenhuma proibição em nosso Pramana. É o que o Hari Bhaktivilas, chamado Bhagavatam, Bhagavat Sandarbha, etc., que eles realizam isso. É um fato que várias linhagens tradicionais, Gaudiyas Vaishnavas, houveram muitos gurus do sexo feminino que deram Diksha, por exemplo, dentro do Advaita Vansha, estendendo-se desde a esposa de Advaita Acharya, Sita Thakurani, até os dias de hoje. Tais gurus mulheres atuavam principalmente dentro da família, dando Diksha aos seus filhos ou noras. Embora agora existam mulheres atuando como Dikshas gurus, que não são descendentes diretas de Sri Advaita Acharya. Provavelmente a guru mulher Gaudiya mais proeminente depois de Sri Chaitanya Mahaprabhu foi a esposa de Nityananda Prabhu, Janavi Devi. Virabhadra ou Virachandra
Goswami, que é descrito no Gaura Ganodeshadipika como uma avatara de Kshirodakshai Vishnu, recebeu Diksha dela no Parivara de Sri Gadadhara Pandit. Existem 4 gurus mulheres, acharyas proeminentes, né? O Guru Rupa de Krishna é Gauranga. Então, quando Krishna quer ensinar a devoção, ele toma a forma de Mahaprabhu. Ele está coberto, envolvido novamente no coração. Em Vrindavan, o coração tem uma posição primária, o intelecto uma posição secundária. Vrindavaneshwari, Srimati Radharani é a posição primária em Vrindavan. Se menciona que dentre Chandravali e Radharani, as 2 gopis principais, Radharani, mantém a posição superior porque o coração está em uma posição primária e a inteligência em uma posição secundária em Vrindavan. Quem de Vrindavan se expande para Dwarka, acontece diferente. A inteligência ali é uma posição primária e o coração é uma posição secundária. Então, a rainha primária em Dwarka é Rukmini. E Satyabhama é Radharani, a rainha primária, a expressão de Chandravali, de Vrindavana para Dwarka. E Radharani é Satyabhama. Satyabhama tem Bhava Bhava. Krishna deu a flor Parijata, que buscou para Rukmini. Em outro momento, ela não cooperou. Bom, Haribhakti Vilas, terceiro Vilas, né? Texto 8 aí. Texto 70, perdão. Bom, se lembrar a pessoa original de Deus, aquele que é a suprema verdade absoluta, o qual dá bênçãos a todos que se aproximam dele, o qual é o Senhor primordial, o qual manifesta os planetas pela refulgência emanada do seu corpo transcendental e dá o fruto dos desejos, ninguém pode alcançar a liberação. Tá o 71. Ofereço minhas respeitosas reverências a mais opulenta e suprema personalidade de Deus, Vishnu. Por lembrá-lo, a pessoa pode ser liberado de todos os vícios, ciclos viciosos de nascimentos e repetidas mortes dentro da natureza material. Bom, não existe dívida, é o 72, né? Não existe dúvida que se uma pessoa realmente relembra o Senhor Hari com grande devoção, ele irá ser liberado de todas as misérias, tais como corpo, tais como nascimento, morte e velhice. Ok, agora filosofando. Bom, desconfio dos grandes homens que se preocupam demais com os problemas da humanidade, causas distantes e misteriosas também, os que não estão nem aí para os problemas à sua volta. Tá, então o verso segue aí, esse verso que a gente está estudando, né? Glorificação dos Goswamis, né? E agora os versinhos a recordar. Então vai. Bhukti Mukti Sprihadyavat, o desejo material para desfrutar do mundo material, e o desejo de tornar-se liberado da escravidão material, Pishat Irdi Vartate, são como 2 bruxas, as quais assombram alguém como fantasmas. Então, Yoginam Apisarvesham, de todos os yogis, né? Same Jukta Tamo Mataha, é o mais importante unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Essa é a minha opinião.
Então, Nanangananya Tha Ganga, assim como Ganga é a morte de todos os rios, né? Depois, Vaishnavanam Jatha Shambhu, e o Senhor Shambhu, Shiva, é a morte de todos os Vaishnavas. Bom, Yahara Komala Shraddha, aquele cuja fé é branda e flexível, né? Esse Kanishta Jana é chamado de neófito. Bom, Paritranaya Sadhunam, para libertar os piedosos, Vishanaya Chaduskritam, e aniquilar os descrentes. Bom, Viva Satmika Buddhi, aqueles que estão nesse caminho são resolutos. Okay. A canção. Bom, enquanto eu estava preso nos confins terríveis do ventre da minha mãe, uma vez você se revelou a mim, ó Senhor. No entanto, desde então você privou este pobre servo. E tal para Brita. Ó, está no 3.10, né? Acho que agora é o 3.11, se não me engano. Isso se consegue somente quando se enxerga a graça do Senhor em qualquer situação. Pessoa que, na esperança de alcançar tua graça, continua suportando o fruto inauspicioso do seu próprio karma e passa seus dias praticando a devoção a ti, em cada pensamento, palavra e ato, essa pessoa é herdeira da terra, da liberdade, ela alcança o plano da imortalidade positiva.